Então agora a gente chegou na nossa terceira aula da nossa série. Se você caiu de paraquedas aqui, eu estou deixando o link da playlist com as duas primeiras. E agora a gente vai para o que realmente importa, que é fazer a nossa edição. Vamos lá. Aqui dentro do Premiere, a gente vai aprender primeiramente a importar os nossos arquivos. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Então a primeira delas vai ser vir em File, Import ou Ctrl I. Você vai clicar aqui, vai abrir a sua janelinha do Explorer ou do Finder no Mac e você vai achar onde está o seu arquivo. Seleciono os dois e depois clico em Abrir. Ou eu posso vir na pasta, com a pasta selecionada e clicar em Import Folder. E aí ele vai importar a pasta inteira. Segunda maneira, clicando em qualquer lugar aqui ó, da nossa janelinha de Project. Então você clica aqui duas vezes e vai abrir de novo a nossa janela. Então você pode ir em Finder, Import, Ctrl I ou clicar duas vezes que vai abrir. E aí você faz o caminho para achar o seu arquivo. Ou uma outra maneira, com a sua janela aberta, você só seleciona os arquivos, clica, segura e arrasta para dentro da janela de Project. Você pode fazer também com a pasta. Então clica, segura e arrasta para a pasta. Isso serve para qualquer arquivo. Áudio, pode ser vídeo, pode ser imagem, pode ser até um SRT, que é de legenda, que a gente ainda vai aprender. Então, vários tipos de arquivo você consegue só clique e arrasta ou dando dois cliques ali. Vou soltar ele aqui e o meu arquivo já veio para cá. Ó. Tá vendo? Minha pasta daqui é a mesma pasta que está aqui. Então é assim que você vai importar algum arquivo para dentro do seu projeto. Por isso que na primeira aula eu falei que aquela primeira etapa de importar o arquivo não era importante, porque a gente pode fazer depois. Beleza. Com o arquivo aqui dentro, o que a gente vai fazer é criar a nossa timeline. E para criar a timeline, a gente vai vir aqui, nesse íconezinho, clica nele e acha aqui onde está escrito Sequence. Clica em cima e vai abrir essa janela de New Sequence. Aqui em Sequence Preset, ele já vem com alguns presets montados, algumas timelines que são padrão do programa. Você pode também, depois de criar a sua timeline, salvar ela aqui para você ter sempre o mesmo padrão em todas as suas timelines. Mas como eu não quero usar nenhum dos que estão prontos, eu vou vir em Settings. E aqui a gente vai escolher as propriedades que a gente quer para a nossa timeline. Aqui em Time Base a gente vai poder escolher quantos frames por segundo a gente vai querer trabalhar. É importante a gente trabalhar no mesmo frame por segundo que o nosso arquivo foi gerado. E para descobrir isso, é simples. É aqui, ó. Vou fechar essa janela, abrir nossa pastinha para revelar o arquivo e aí eu já sei que foi gravado em 29.97 frames, ó. Tá aqui, ó. Frame rate, na coluna de frame rate está mostrando que foi 29.97 e é o que eu vou querer trabalhar. Então vamos lá de novo. Sequence, Settings. Ele já vai vir assim, mas se você clicar em cima dele, vai abrir aqui essa janela com vários outros frame rates que você pode escolher, dependendo do tipo do seu arquivo. Vamos trabalhar em 29. Clico em cima dele, já escolhi. Esse vai ser um vídeo vertical para Reels, TikTok. E então eu vou mudar o tamanho aqui, ó. Eu sei que o tamanho vertical é 1080 por 1920. Para saber isso, a gente consegue informação no Google ou no próprio Instagram para falar qual que é o tamanho dos vídeos que ele aceita. Então o primeiro número aqui, ó, vai ser o horizontal e o segundo vertical. Então, como eu sei que ele é maior verticalmente, o 1920 tem que vir para cá e o 1080 tem que vir para cá. Para isso é só você digitar. Então dou dois cliques aqui para selecionar tudo e coloco o 1080. Depois dou dois cliques aqui e coloco o 1920. Beleza? Essa parte de Pixel Aspect Ratio não precisa mexer, mas sempre confirma que está em Square Pixel 1:0, tá? Então sempre tem que estar quadrado, porque ele tem alguns outros aspectos aqui e vai deixar o seu vídeo distorcido. Então sempre confirma que está aqui. O resto a gente não mexe em nada que está aqui. Depois a gente vem aqui em Sequence Name e dá um nome. E aquilo que eu tinha comentado, ó, Save Preset, depois que você mexer em tudo, se quiser deixar essa timeline sempre montadinha, é só salvar o preset e dar um nome para ela. Então, vamos dar um nome aqui para Reels da aula. Ok. E aí pronto, ó, nossa sequência veio para cá e abriu a nossa timeline. Já temos a nossa primeira timeline aqui. E aí para jogar vídeo e áudio, qualquer coisa na nossa timeline é só clicar e arrastar. Assim, ó.
cliquei, segurei e arrastei para baixo. Pode ser que apareça esta mensagem aqui, falando que nosso clipe está com propriedade diferente da nossa timeline. E aí você pode mudar a sequência para deixar ela igual ao clipe, ou você pode manter. A gente vai manter. Esse clipe ele foi gravado em 4K, muito maior do que a nossa timeline que a gente colocou em 1080. Por isso que ele está acusando isso, mas é nesse formato que eu quero trabalhar de timeline, então eu vou colocar em manter as propriedades, ok? E agora eu vou colocar o áudio. Venho aqui em cima de novo, clico, seguro e arrasto e coloco ele na minha timeline, não em cima do áudio do vídeo, sempre numa track abaixo. Na timeline a gente tem uma coisa que chama tracks, que são essas linhas aqui, ó, tá vendo? Aqui tem 3 e aqui tem 1, 2, 3, 4. Elas são representadas por essas letras e números. Então, V é de vídeo e A é de áudio. Então, áudio 1, áudio 2, áudio 3, áudio 4. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. A gente pode criar quantas tracks a gente quiser trabalhar, tanto de áudio quanto de vídeo. Quando a gente coloca vídeo, ela tem uma track de vídeo e uma de áudio. Deu para ver que quando eu arrastei, veio essas duas. E quando a gente coloca um áudio, vem só de áudio, viu? Que quando eu coloquei veio só essa daqui e não adicionou nada na de vídeo. Então é assim que funciona. Quando você colocar uma imagem, a imagem não tem áudio, então vai vir só a track de cima. A imagem ela entra na track de vídeo também, tá? Ela não entende que é uma imagem, então ela tem uma track separada para imagem. Existe no Premiere track de vídeo e track de áudio. Então tudo que for de áudio, trilha sonora, efeito, o próprio áudio do vídeo entra sempre nessas de baixo aqui, que são as de vídeo, e tudo que for imagem estática ou em movimento entra sempre nessa daqui, e texto também. Os textos eles entram aqui tudo. Tudo que for visual ele vai entrar aqui e tudo que for sonoro ele vai entrar aqui embaixo. Você pode jogar para qualquer track, então você clica, segura e arrasta e vai jogando para cima, ó, ele vai mudando de track. Se você jogar para track que não existe, ele vai criar uma nova. Isso funciona para o áudio também, ó. Vou jogar aqui na de baixo e ele cria a 5. E você pode organizar da forma que você quiser. Se você clicar com o botão direito nesse espaço vazio, você pode vir em deletar tracks ou deletar track. O deletar track, ele deleta só essa que você escolheu. Deletou só ela. Se você clicar com o botão direito e deletar tracks, ele vai abrir essa janela e aí você pode escolher, por exemplo, deletar vídeo e deletar áudio e aqui você vai selecionar todas as que tiverem vazias. Ou você pode selecionar uma específica. Se você selecionar tudo que tiver vazio, por exemplo, aqui eu tenho a V3 e V2 vazio de vídeo, A3, A4 e A5 vazia de áudio, quando eu clicar, ele deleta todas. Então esse é bom para você manter sempre uma organização. Bora lá começar a cortar esse vídeo. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é sincronizar o nosso vídeo com o áudio. Você pode perceber, aqui ó, se você der 2 cliques aqui, você abre as suas tracks para deixar maiorzinho. Dá para dar zoom in, zoom out. Na aula 2 eu expliquei como configurar o teclado para a gente ter esses atalhos, tá? Então, se você não assistiu, link aqui no card. Dá para perceber aqui as waves do áudio, né? Que são as marcações sonoras. Essa tá para cá e essa tá para cá, então elas não estão sincronizadas. A ideia é que esse pico de áudio ele bata com esse pico de áudio aqui para a gente ter a sincronia perfeita do áudio, senão vai ficar assim. É isso que eu criei essa série para trazer. Tá vendo que agora a gente tem uma confusão de dois áudios acontecendo, né? Clica num espaço vazio, seleciona os dois, ó. Clica, segura e arrasta, selecionou, botão direito e a gente vai em Synchronize aqui, ó. Clique em Synchronize. Se tiver marcado outra coisa que não seja esse Audio Track Channel, marca ele, porque às vezes pode vir algum desses outros de cima, marca ele aqui. Aqui não importa o que você vai escolher, se tiver marcando mais de um aqui, não importa. E dá um OK. Ele vai começar a sincronizar. Terminou de sincronizar. Então tá vendo aqui, ó, que o pico agora tá certinho, ó. Esse daqui tá batendo com esse daqui, então agora eu sei que nosso vídeo e áudio tá sincronizado, ó, tá vendo? E agora a gente começa a cortar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é olhar as nossas waves pra gente saber onde tem os espaços. A gente tem wave aqui e um espaço, então a gente vai ter que eliminar isso daqui. Wave, um espaço aqui. Provavelmente isso daqui foi um erro. Aqui a gente tem outro espaço que vai eliminar. Então todos esses buracos aqui, ó, a gente vai eliminar, a gente vai cortar tudo isso daqui. E aí para cortar a gente vai ter nossa ferramentinha aqui, ó, do lado, a Razor Tool. Clicando, a gente consegue escolher o ponto que a gente quer cortar, clicar em cima. Já fez o primeiro corte. Se você segurar o Shift, tá vendo que vai ficar uma linha azul inteira. Ele vai cortar tanto o vídeo quanto o áudio, ele vai cortar
tudo o que está naquela linha. Ó. Fez aqui, cortou tudo. Beleza? O que a gente vai ter que fazer é ouvir o que está sendo dito e ver aonde que a gente corta. Então, bora lá. E aqui vai dar para você ver melhor aqueles atalhos que eu mostrei na aula 2 em ação. Como fica muito mais rápido a gente cortar usando eles. Porque se eu tivesse que fazer isso com a ferramenta de corte, o que eu teria que fazer? Eu teria que achar o ponto, então a gente nunca corta muito em cima, tá? A gente sempre tenta cortar um pouquinho mais para cá, ó. Aqui é onde começa a fala. Então eu quero cortar um pouquinho para trás, ó, bem pouco, para não ficar muito em cima. E aí eu cortaria mais ou menos aqui, ó. Cortei aqui, mudo de ferramenta, seleciono, deleto. Aí ouço um pouco. Então é o seguinte, virar um bom editor ou editora leva tempo. E é para isso que eu criei essa série. E aí tá vendo como fica meio lento? Então a gente tem outros atalhos, que é o J e o L, que é para acelerar. E aí a gente pode começar a editar assim, ó. Dou um play aqui, barra de espaço da play, e aí eu vou apertar o L para ele ficar mais rápido, ó. Então é o seguinte, virar um bom editor ou editora leva tempo. E é para isso que eu criei essa série, para trazer toda a experiência precisando, e você não tem que ficar quebrando a cabeça para entender as coisas. Tá vendo? Então a gente já consegue editar mais rápido. E aí com os meus atalhos, o que eu faria é, eu venho aqui, ó, C, e aí lembra daquele atalhozinho que eu falei que eu tenho que corta tudo até o próximo corte? Então eu venho até aqui, ó, que eu sei que vai começar uma nova frase e Ctrl Q. Já cortou e já juntou e ficou assim, ó. Tá para entender as coisas. E eu vou te mostrar que nem todo respiro precisa ser removido. Esse aqui vai precisar porque ele ficou bem longo. Então, tá vendo? Isso daqui é um respiro que a gente vai retirar. Mesma situação. Eu venho até o final, sempre editando, olhando a wave, tá? Eu sei que eu termino de falar aqui, ó. Esse daqui é o final. Então eu quero cortar aqui. E eu sei que aqui é o começo, da onde eu vou começar a falar. Então eu quero que aqui tenha outro corte. E aí como que eu faço? Eu venho aqui, no comecinho, pego aqui a minha playhead, isso daqui chama playhead, clico em cima dela, segura e arrasta, ó, com o mouse, você consegue ir para qualquer lugar. Então, aonde ela tiver vai ter o corte, ó. Eu quero aqui, C, cortou. Venho até aqui, ó, Ctrl Q, cortou e juntou, eu vejo se ficou bom. Esse aqui vai precisar, porque ele ficou bem longo. Então, já cortei aqui, tá vendo? Uma outra coisa que eu tô reparando é, o que acontece no final dessa frase, ó? Porque ele ficou bem longo. Eu nem terminei a frase, eu já tô olhando para fora. Então, provavelmente, aqui, eu refiz essa cena. Vamos ver? Olha lá. E eu vou te mostrar que nem todo respiro precisa ser removido. Esse aqui vai ter que tirar porque ele ficou bem longo. Então, eu refiz ela. E aí, o que eu faço? Eu vou substituir. Eu sei que aqui e aqui é esse trecho, ó. Eu não quero mais eles. Então eu vou deletar esse trecho, seleciono ele, deleto, venho aqui na minha frase nova, comecinho dela, e corto. Eu sei que eu vou ter que cortar o respiro, arrasto para cá, corto e junto. Tá quebrando a cabeça para entender as coisas. E eu vou te mostrar que nem todo respiro precisa ser removido. Esse aqui vai ter que tirar porque ele ficou bem longo. E aí você vai fazer isso para todo o resto do vídeo. Vai achando os pontos e vai cortando eles e juntando. Se você não tiver os atalhos, os mesmos que eu, você vai fazer assim. Você vai vir aqui com a ferramentinha de cortar, segura o Shift, corta, vem aqui, corta de novo. Aí você muda para a ferramenta aqui de Select Tool, seleciona, deleta, clica no meio e deleta. Deu para ver que é um trabalho bem mais maçante, bem mais longo do que com os atalhos que eu ensinei você na segunda aula. Então, tenha esses atalhos que vai facilitar muito e muito a sua vida. Inclusive, todo esse material aqui, eu vou deixar um link na descrição para você fazer o download e trabalhar justamente nesse material para você conseguir acompanhar muito bem a aula. E aí eu vou te dizer uma coisa para ajudar no corte. Nem todos os respiros devem ser retirados, tá? A gente retirou um ali, cortou, que ficou muito longo, mas respiros de reflexão são legais que a gente deixe. Quando a pessoa fala alguma coisa e precisa de uma reflexão de quem está assistindo. Então esses respiros é legal que a gente mantenha, porque aí você vai trazer um ritmo para o seu vídeo, tá? Então nem todos os respiros devem ser
retirados. Alguns respiros a gente precisa manter, e isso não tem certo, não tem errado, não tem uma regra ali. Isso vai do vídeo, você vai precisar assistir ele e entender se aquele respiro precisa ser retirado ou não. Quando você tirar um respiro, você precisa entender se quando você retirou, você quebrou o ritmo ou você ajudou o ritmo. Se você ajudou o ritmo, beleza, aquele respiro precisa sair. Se você quebrou o ritmo, aí você precisa deixar aquele respiro, ele tem que estar lá. Pensa nisso na hora que você estiver tirando cada um dos respiros do vídeo. Agora vamos aprender a fazer pequenos ajustes na imagem. O que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. Seleciona a imagem. E aí a gente vai vir em Effects Control. Se ele não estiver aparecendo, Window e acha ele aqui, ó. Effects Control, que ele vai aparecer. Clica nele e nas propriedades de Motion a gente tem o Scale. Você consegue mudar esse número. Então deixa eu colocar aqui em cima da imagem que a gente quer. E clicando e arrastando você consegue diminuir, ó. E assim eu já deixei ela do tamanho certo. Para você aplicar isso para todos os clipes, você não precisa ir clipe por clipe. O que você vai fazer é, com o Motion selecionado, tá vendo que aqui ele ficou selecionado, Ctrl C, selecionar todos os clipes que você quer, então eu vou mostrar só nesse aqui, selecionei ele, Ctrl V, ele já aplica. E se eu fizer isso para todos, ó, seleciono todos, Ctrl V, ele já aplicou. Ó, todas as imagens estão do tamanho certo, tá vendo? Então é assim que você vai fazer os ajustes. E aí você consegue entre imagens, né, por exemplo, aqui, vou selecionar essa, tá em 63, cliquei e vou deixar com uns 80. Você pode só clicar e digitar 80, Enter. Ela ficou um pouquinho maior. Então a gente tem o que a gente chama de Jump Cut, que quando eu dou play, tem uma imagem com um tamanho de escala e depois uma outra com outro tamanho e depois ele volta. Então isso é o Jump Cut, quando ele faz o corte seco. E ele pode ou não ter essa escala, porque daqui para cá não tem a escala, mas também é um Jump Cut. É como se ele estivesse dando um pulo. É um pulo no tempo. Quando tem esse corte, a gente chama de Jump Cut. E para deixar ele mais interessante, não ficar só cortando assim, ó, a gente pode dar um Scale. E além do Jump Cut, a gente tem o J-Cut e o L-Cut, que servem para dar mais dinamismo para o nosso vídeo. Para fazer eles, o que você vai precisar é isso aqui, ó. Vamos aqui no corte, vou deixar ele com a mesma propriedade, eu gosto de deixar sempre do mesmo tamanho, então copiei, colei para ele, está do mesmo tamanho. O J-Cut é legal você aproveitar um momento de pausa, porque ele pega a imagem anterior e joga para cima do áudio, do próximo áudio. Então, lembra que a gente cortou aqui, que ele estava com um respiro muito longo? Quando eu tenho esse respiro muito longo, eu parei e olhei para a câmera. Então, a gente consegue aproveitar esse momento para fazer isso aqui. Entre os cortes, ó, a minha ferramenta muda, e aí eu vou pegar esse vídeo aqui, colocar, vai ficar esse vermelhinho com a setinha para frente, clico, seguro e arrasto, um pouquinho para frente. E aí eu venho nesse clipe anterior, clico, seguro e arrasto ele para frente também, até juntar. E aí o que aconteceu aqui? Esse clipe invadiu o áudio desse clipe aqui, e a gente tem esse efeito, ó. Vou voltar um pouquinho e dar o play. Precisa ser removido. Esse aqui vai ter que tirar porque, tá vendo? Então, ó, ser removido. Esse aqui vai... Então, um pouquinho antes de terminar essa imagem, a gente já começa a ouvir esse outro áudio. E a gente cria essa antecipação, isso deixa o vídeo mais dinâmico, isso fica mais interessante. E o L-Cut é o contrário, é só você pegar essa imagem aqui e puxar ela um pouquinho para cá, para ela terminar antes do áudio dela, e pegar a próxima imagem e deixar ela invadir um pouquinho. E aí o que vai acontecer é isso aqui, ó. Precisa ser removido. Esse aqui, a imagem já aparece antes do áudio terminar. Para vídeo assim eu não acho tão interessante. Isso daqui é mais legal quando você faz com inserts. Então, de repente, aqui eu vou começar a falar sobre algum insert. Então, eu vou começar a falar sobre um celular. E ao invés de eu colocar o celular aparecendo exatamente aqui quando eu vou começar a falar, eu coloco ele um pouquinho antes, para ele entrar um pouquinho antes e já criar essa antecipação, que é você ver a imagem e depois você ouve o áudio. Então você pode usar esse recurso. E chama L-Cut e J-Cut por causa do formato. O L-Cut por causa disso, ó, ele desce, vem para cá, então parece um L, tá vendo? Ó? Ele lembra, né, um L. E o J-Cut lembra um J. Então tá aqui, ó. É como se você tivesse um J, né? Tá vendo? É mais ou menos, né? Como se você tivesse um J aqui, ó. Então, por isso J-Cut e o outro é isso daqui, porque parece que é um L. Então é por isso que tem esse nome. Um ponto de atenção é,
essa ferramenta aqui de link, ela tem que estar desabilitada para você fazer isso daí. Porque se ela estiver habilitada, quando você clicar no vídeo, ele vai selecionar o áudio, e não é o que a gente quer selecionar um só. Você pode contornar isso segurando o Alt do seu teclado e clicando em um deles, ó, que ele vai selecionar só um, tá? Você pode fazer isso. Ou você pode vir aqui e desabilitar essa ferramenta, que aí quando você clicar, você vai selecionar um só. Então essa foi a aula de como você importar, colocar um arquivo, sincronizar e cortar ele. Eu vou deixar o link desses materiais aqui para você poder baixar e testar neles. E aí a ideia é que você vá cortando tudo isso daqui e descubra o que é respiro e o que é erro. E vá cortando e juntando e deixando o vídeo da forma mais dinâmica com esses 3 tipos de corte. Não precisa usar todos, obviamente, mas é legal que você use cortes diferentes em momentos diferentes para você dar um dinamismo para o seu vídeo. Esse aqui vai ser o arquivo oficial da nossa série e a gente vai trabalhar nele em todas as etapas, por isso eu recomendo que você baixe. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreve para você não perder a próxima aula, que vai ser sobre áudio. A gente vai aprender como tratar esse áudio, colocar a trilha e trabalhar os volumes dos dois. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.